Olá, meus irmãos, chegamos a mais um vídeo dessa playlist tão deliciosa de fazer, que é essa playlist a respeito do livro Um Curso em Milagres. Vamos hoje falar um pouquinho a respeito do capítulo 25, a Justiça de Deus. Então vamos lá. Introdução. O Cristo em ti não habita em um corpo, entretanto ele está em ti, e consequentemente não podes estar dentro de um corpo. O que está dentro de ti não pode estar fora. E é certo que não podes estar à parte do que está bem no centro da tua vida. Então não é que tem um pedaço físico de Cristo dentro de nós, de Deus dentro de nós. Essa centelha crística, ela é uma energia, uma frequência, uma vibração, né? A gente tem que, eu acredito que Cristo começa esse capítulo dizendo isso, para que a gente vá reconhecendo a ideia de que não somos esse corpo físico, né? Então, se nós somos frequência, se somos um conjunto de energia, qual a dúvida em acreditar que existe uma centelha divina dentro de nós? Né? Se a gente imagina que Deus explodiu em sua energia, se ele se manifestou, se reproduziu em ondas energéticas, né? Então essas ondas, elas podem estar em qualquer lugar, elas são atemporal, são onipresentes, né? Eu acredito, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Então a gente não precisa achar que Deus se dividiu em vários pedacinhos. Muito pelo contrário, tudo que vem vem dele, vem dessa manifestação energética. Então, tudo que existe contém dentro de si essa manifestação energética. Cristo está dentro de uma moldura de santidade, cujo único propósito é que ele possa se tornar manifesto para aqueles que não o conhecem, que ele os possa chamar para que venham a ele e o vejam ali onde imaginavam que estivessem os seus corpos. Então, o que seria essa representação dessa moldura? Ele é imaculado, ele é protegido, né? Então, nada pode abalar a nossa centelha, ela está aqui. Ela precisa que a gente dê passividade para que ela se manifeste, ela precisa da nossa intenção para que ela se manifeste em nossas vidas, mas ela está aqui e sempre estará. Então os seus corpos desaparecerão para que eles possam emoldurar a sua santidade em si mesmo. Quando essa fusão acontecer, não é que a gente vai deixar de... Eu como Fernanda aqui manifestada, não vou deixar de existir. A minha personalidade não vai mudar, né? O meu espírito não vai mudar. Muito pelo contrário, ele vai se engrandecer de uma forma absurda, porque a gente vai unificar. Então, todas essas questões que englobam esse mundo físico ilusório que a gente manifesta, né, que a gente vive aqui, vão deixar de ser a nossa realidade. Ninguém que carregue Cristo em si mesmo pode deixar de reconhecê-lo em toda parte, exceto nos corpos. E enquanto a pessoa acredita que está em um corpo onde pensa que está, ele não pode estar. Então não tem como a gente achar que Cristo vai estar dentro de um corpo, né? E aqui, enquanto a pessoa acredita que está em um corpo, porque enquanto eu me vejo em um corpo físico, enquanto eu acho que eu sou só isso aqui, como é que eu vou poder acreditar que Cristo está aqui dentro? E lembra que o livro fala muito isso, enquanto a gente se reconhece apenas como esse corpo físico, a gente não consegue se reconhecer como iguais, né? E eu acredito que tudo isso quer dizer, quer mostrar pra gente, precisa mostrar pra gente que existe essa centelha em nós, existe em mim, existe em vocês, existe em cada ser vivo, né? E é isso que a gente deve honrar, é para isso que a gente deve ver quando a gente olha a um outro irmão, né? Não seria possível só eu ter a centelha e o outro não. Então por isso que eles falam muito, eles esmiuçam muito essa forma de reconhecer isso. E assim o carrega sem saber e não o torna manifesto. Então, se eu acredito que eu sou só esse corpo físico, eu não acredito que a minha centelha está aqui dentro. E aí eu não deixo ela se manifestar. O corpo não necessita de cura, mas a mente que pensa ser um corpo está de fato doente. Quem pilota a nossa mente, o nosso corpo,
quem cria qualquer coisa em nosso corpo é a nossa mente. Ela é o comando de tudo isso aqui. O corpo físico sem uma mente, ele é apenas uma massa de matéria física, ele não tem vida. Aqui. E é aqui que Cristo demonstra o remédio. O seu propósito envolve o corpo em sua luz, com a luz de Cristo, e o preenche com a santidade que se irradia a partir dele. Então, quando essa centelha está fazendo o quê? Ela está irradiando em nós essa energia crística que vem dele, vem de Cristo. E nada do que o corpo diz ou faz deixa de manifestá-lo. Então, quando a gente tem essa intenção, quando a gente deixa essa centelha se manifestar, não tem nada que o nosso corpo faça, não tem nada que o nosso corpo diga que não seja uma manifestação da nossa centelha. Vamos lá, tópico 1. O elo com a verdade. Não pode ser difícil realizar a tarefa que Cristo designou para ti, pois quem a realiza é Ele. E ao realizá-la, aprenderás que o corpo meramente parece ser o meio de realizá-la, pois a mente é a sua. Então, quando eu deixo Cristo, é como se a minha mente se unificasse com a mente dele, porque é a centelha crística que está pensando e está manifestando através de mim. E, portanto, tem que ser a tua. A sua santidade dirige o corpo através da mente una com ele. Então, a minha centelha dirige o meu corpo, una com a santidade de Cristo. Como podes manifestar o Cristo em ti, exceto olhando para a santidade e vendo-o lá? Como é que eu vou deixar Cristo se manifestar se eu não olhar para a perfeição dele, se eu não acreditar na perfeição dele? A percepção te diz que tu te manifestas no que vês. Olha para o corpo e irás acreditar que estás nele. A gente acredita que a gente é isso aqui, que a gente só está aqui. E todo o corpo que olhas te lembra de ti mesmo, o teu pecado, o teu mal e, acima de tudo, a tua morte. O que é um corpo físico? É algo que é perecível, é algo que tem um início, um meio e um fim. É algo vulnerável, é algo que pode atacar. Então, enquanto eu só me ver assim, eu só vou ver o outro assim. E aí a gente não alcança nada, a gente não cria nada, a gente não alcança liberdade, paz, nada. Por quê? Eu estou sendo testemunho da morte. Quando você acredita em algo, você passa a ser testemunha de, né? Então, quando eu não acredito que a minha centelha está aqui dentro, que ela é algo distante de mim, eu vejo que o outro também não tem essa centelha. Então, ele é passível a ser atacado, ele pode vir a me atacar. Toda a confusão tá nisso, tá? Vocês vão ver depois, estudando, para quem realmente está estudando esse livro, vocês vão ver que ele gira muito em torno disso, né? Desse reconhecimento do outro. Primeiro ele corrige em nós a nossa forma de nos reconhecer, e aí ele fala, olha, a sua forma correta de se reconhecer vai ser quando você atestar no outro o reconhecimento que você quer sentir em você, né? Então, quando ele fala que olha para o teu corpo e acredita que está nele, e todo o corpo que olhas de ti lembra de ti mesmo, que é o pecado, essa doença, a morte, o mal, é porque você primeiro não está acreditando que essa centelha está aqui. E se eu não acredito que ela não está em mim, ela também não pode estar no meu irmão. Então a gente continua nesse mundo ilusório, né? A gente não muda essa realidade que a gente está vivendo. Que a gente criou, né? E está vivendo. Tópico 2. Aquele que te salva das trevas. Não é evidente que aquilo que os olhos do corpo percebem te enche de medo? É óbvio, né? Se a gente está vendo e acreditando só nessa manifestação física. Talvez penses que lá achas uma esperança de satisfação. Talvez tenhas fantasias de atingir alguma paz e satisfação no mundo conforme o percebes. Entretanto, tem que ser evidente que o resultado não muda. Apesar das tuas esperanças e fantasias, sempre resulta o desespero, e não há exceção nem nunca haverá. Por mais que a gente ache que algo aqui desse plano ilusório possa realmente nos trazer felicidade, algo material, né, ou algo que é projetado fora possa nos trazer alguma felicidade, enquanto a gente acreditar nisso, a gente vai sempre se deparar com medo, com a desesperança, com todas as aflições que acreditar numa ilusão nos traz, né? Nos acarreta. O único valor que o passado pode ter
é aprenderes que ele não te deu nenhuma recompensa que gostarias de manter, pois só assim estarás disposto a abandoná-lo e a deixar que ele desaparecerá para sempre. Aqui assim, muda, porque essa tua forma de agir, essa tua forma de pensar, ela é uma forma que está lá atrás, né? O que a gente vive aqui são apenas repetição desse instante lá de trás. Então a gente fica repetindo as emoções, repetindo as situações, porque a gente só acredita nisso. A gente não deixa outro sentimento brotar em nós. Então o resultado desse sentimento que a gente acredita que é a verdade, a gente segurou ele, que a gente mantém ele, ele vai ser sempre o mesmo, concordam, né? Porque a matéria-prima aqui, vamos chamar assim, sei lá, ela é a mesma, então você vai colher sempre os mesmos frutos, né? Não é estranho que ainda alimentes alguma esperança de satisfação proveniente do mundo que vês? E não é estranho que a gente ainda acha que esse mundo, do jeito que está, vai nos trazer alguma felicidade? Em todos os aspectos, em qualquer momento, em qualquer lugar, nada há além de culpa e do medo. Tem sido nada há além da culpa e do medo que tenha sido a tua recompensa. Você vai falar, puxa, Fernanda, mas existem momentos aqui que me fazem feliz, a minha família, eu amo, isso me traz muita alegria. Sim, mas vamos ver de uma forma maior, né? Vamos ver de uma forma mais macro tudo isso. Porque se a gente olhar com sinceridade, a gente vai sempre ver que no nosso dia a dia a gente está sempre lutando contra problemas, né? Contra ataques, contra as manifestações ilusórias que a gente acredita. Por quê? Porque o que a gente está mantendo aqui e o que a gente está cultivando é esse sentimento do passado lá de trás, que a gente ainda traz aqui dentro, que nos gera o sentimento de culpa, que nos gera a crença no pecado. Quando eu tiro isso daqui, quando eu tiro a minha intenção disso aqui e falo centelha vem, centelha cura, vem e se manifesta, a nossa vida começa, essas pequenas aflições da vida começam a mudar. E aí começa a mudar a nossa relação ao outro. Porque é fácil falar das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que não nos traz mal nenhum. Mas isso daqui é mais abrangente. Isso daqui tá falando você e o mundo, né? Você e o mundão aí fora. É você reconhecer por que pode existir a harmonia entre todos nós. É isso que o livro está colocando. Ele está te provando que é possível isso. Tá? Colocar as tuas esperanças onde não há esperança tem que fazer com que sejas sem esperança. Né? Então, se eu coloco esperança nesse mundo ilusório, eu não vou encontrar esperança nenhuma. No entanto, esse estado de desesperança é a tua escolha. Eu estou escolhendo isso. Enquanto buscas esperança onde nunca é possível encontrá-la. Do mundo de ilusão só vai me trazer, né, frutificar mais ilusão ainda. Tópico 3. Percepção e escolha. Na medida em que valorizas a culpa, nessa medida irás perceber um mundo no qual o ataque é justificado. Então, quanto mais eu acredito que eu sou culpada, eu acredito que eu pequei, ou que o outro é culpado, ele pecou, eu estou acreditando em tudo que a culpa representa. E uma das representações da culpa é a possibilidade, o fato que torna o ataque ser justificado. Né? Então, se eu acredito na culpa, eu estou acreditando no ataque. Na medida em que reconheces que a culpa é sem significado, nesta medida perceberás que o ataque não pode ser justificado. Então, tudo que a gente acha que é errado pode ser corrigido. Então, não precisa ser atacado, precisa ser corrigido. As leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criado pela mente para a qual a percepção não tem significado. Como é que esse mundo de ilusão pode ter sido criado por Deus que nem sequer consegue conceber a ilusão? A gente tem que parar de olhar Deus de uma forma errada e olhar com uma forma certa. O que não se constitui de algo ruim não pode criar algo ruim. Você só cria com aquilo que está dentro de você. A gente cria, quando a gente tem um filho, não é um conjunto de soma do DNA da mãe, do DNA do pai, que soma, né? Se somam e criam aquele filho.
Então, um DNA que não existe em mim não pode vir pro meu filho. Sei lá, de uma maneira bem infantil de falar. Eu não tenho o DNA de um pássaro, então meu filho não vai nascer com penas. Sabe? É meio besta, mas é pra gente entender. Deus não tem pecado dentro dele, não tem ilusão. Então ele não teria como ter nos criado com pecado e com ilusão. Ele não poderia entrar na insanidade de seu filho com ele, mas podia ter a certeza de que a sua sanidade foi com ele, de modo que ele não ficasse perdido para sempre na loucura do seu desejo. Isso daqui é muito lindo, e ele quer dizer assim: Deus não te criou em ilusão, mas a nossa mente em algum momento resolveu acreditar nisso e criou todo esse mundo ilusório ao qual hoje aqui estamos. Deus não poderia vir ele próprio conosco nesse mundo de ilusão, porque são frequências que não existem juntas, né? Porque uma não existe e outra é o absoluto, então não tem como misturar. Mas Deus nos deu uma parte dele, Deus nos deu a sua centelha para que a gente não ficasse aqui vagando sozinho, porque não estamos sozinhos, né? Então tem aqui uma parte dele que, se a gente deixar, ela nos leva de volta ao seu lado, de volta à nossa casa. O fazedor do mundo da gentileza tem perfeito poder para apagar o mundo da violência e do ódio que parece colocar-se entre tu e a sua gentileza, e a gentileza do nosso Pai. Esse não está presente aos seus olhos para que sempre perdoa. Né? Esse mundo ilusório não está presente. Deus não vê esse mundo ilusório, porque é como eu falei, né? Ele não tem elementos dentro dele que consiga ver algo diferente do amor, da bondade, da amizade, da união. O pecado é a crença fixa em que a percepção não pode mudar, né? Então, eu acredito no pecado, eu acredito que tudo que eu vejo como percepção não pode mudar. O que foi condenado está condenado e condenado para sempre, sendo para sempre imperdoável. Então, não existe meio de, né, o que o ego nos fala, né? Não existe meio de corrigir o pecado. Se então ele for perdoado, a percepção do pecado não pode deixar de ter sido errada, e assim a mudança se faz possível. Quando eu perdoo, eu estou falando para o pecado assim: ó, você não é tão forte quanto eu achava que você era. E eu perdoo. E sabe por que eu perdoo? Porque eu sei que eu sou filha de Deus, assim como você também é. Então eu vou perdoar essa ação, porque eu quero me unificar com meu Pai. E o meu Pai me protegeu sempre. Nada do que eu tenho passado não tenha sido uma criação minha, né? Nada que eu tenha vivenciado pode ter sido algo que o outro está me impondo. Não, eu sou responsável pelo que eu vivo, pelo que eu acredito, pelo que eu manifesto. Então o teu ato, o teu pecado não tem poder sobre mim, porque Deus me protege, me mantém una com Ele. Então por que eu vou fortalecer isso? Eu perdoo você, pecado, tá tudo bem. Seja lá o que eu acho que eu tenho dentro de mim, que eu devo perdoar, tá perdoado. Porque Deus está falando isso para mim. Ele tá me chamando de volta. E não existe força maior que não seja Ele no universo inteiro. Né? Então, quando a gente perdoa, a gente fala que sim. A gente fala que existe um conserto para o pecado, um conserto, né? Porque não é o pecado que existe, sim um erro. E um erro ele pode ser consertado. E através do perdão, a gente conserta esse erro, esse pecado que a gente acha que a gente está vivendo aqui sobre uma punição, né? O pecado é atacado pela punição e assim é preservado. Mas perdoá-lo é mudar a sua condição de erro para a verdade. Então, eu transformo esse erro numa verdade. Tópico 4. A luz que trazes contigo. As mentes que estão unidas e reconhecem isso não podem sentir culpa, pois não podem atacar e regozijam-se de que seja assim, vendo sua segurança neste fato feliz. A sua alegria está na inocência que vem, e assim elas a buscam, porque é seu propósito contemplá-lo. Todos buscam aquilo que lhes trará alegria conforme a define. Então, a busca pelo amor, ela é de todos nós. A gente falou isso no capítulo passado. No fundo, o nosso propósito é o mesmo.
que é a busca dessa reconexão com esse amor. Nada te causa dano ou é benéfico à parte do que tu desejas. E só acontece conosco, gente, aquilo que a gente deixa que acontece. Se eu acreditar no erro do outro, no pecado do outro, e eu achar que isso é um ataque contra mim, eu vou sofrer as consequências disso. Eu vou ficar magoada, eu vou ficar com raiva. Mas mas diante de uma atitude do nosso irmão, uma atitude que não é legal, uma atitude uma atitude onde ele está em ilusão, né? Ele está cometendo uma ilusão, eu reconhecer isso, tá? E não levar isso como um ataque, e sim como um momento de erro, eu vou deixar aquilo passar, eu não vou trazer isso pro pessoal. Eu não vou virar para essa ilusão e falar assim, ó, toma, eu te dou o poder de você me magoar, eu te dou o poder de você me deixar chateada. Não, eu vou me silenciar em relação a isso. E isso não vai me atingir, né? E isso vai passar, porque eu não vou estar trocando a minha impecabilidade, o meu amor de Deus por uma ilusão, né? A gente tem que reconhecer que essa troca depende de nós, a intenção dessa troca depende de nós. É assim porque escolhes como um meio de obter esses mesmos efeitos, acreditando que eles sejam os portadores do regozijo e da alegria. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, que acho que eu cortei e ficou meio sem sentido. Ó. É o teu desejo que faz com que uma coisa seja o que ela é e nos seus efeitos sobre ti. Então, né, é a minha escolha, como eu falei, é escolha minha o que aquilo vai acarretar para mim. É assim porque a escolhes como um meio de obter esses mesmos efeitos, acreditando que eles sejam os portadores do regozijo e da alegria, né? Então eu acredito que essa forma de reação é o que vai me trazer alegria ou que vai me trazer uma situação de paz ou alguma situação de conforto, né? Tópico 5. O estado de impecabilidade. O estado de impecabilidade é meramente isso. Todo o desejo de atacar se foi e assim não há razão para perceber o Filho de Deus diferente do que ele é. Então, se eu reconheci que eu não preciso mais atacar, não tem como eu também não reconhecer que o meu irmão é como eu, que ele é um igual, né? Então, e que eu também não preciso atacá-lo, ele também não é merecedor de ataque. A necessidade da culpa se foi, porque ela não tem propósito e não tem significado sem o objetivo do pecado. Se não tem pecado, não tem por que ter ataque. O ataque faz com que Cristo seja teu inimigo e Deus junto com ele. Como podes deixar de ter medo com inimigos tais como estes, né? Então, se a gente acredita que Deus e Cristo, no fundo, são nossos inimigos, e isso tem... Você vai falar, Fernanda, quem acha que Deus e Cristo é inimigo? Não existe. Mas existe, pessoal. Existe uma dúvida que nós acreditamos nela lá atrás, tá? Bem lá atrás. Existiu um questionamento a respeito de quem é Deus, de quem realmente é Cristo, e isso está ainda intrínseco dentro de nós. E se a gente acredita que são inimigos, ou se a gente suspeitou da sua santidade, do seu tamanho, meu Deus, né? O que eu vou conseguir? Quem consegue combater Cristo, né? Combater Deus? Então imagina viver tendo eles como inimigos. Será que isso realmente seria possível, né? É totalmente contrário. A gente só está aqui tendo essa oportunidade hoje justamente porque a verdade é o oposto disso. E como podes deixar de ter medo de ti mesmo? Pois feriste a ti mesmo e fizeste do teu ser teu inimigo. Né? Então aqui ele coloca assim, ó, fizeste do teu ser, com S maiúsculo. Ele nos coloca também com S maiúsculo. Né? E eu fiz do meu ser, da minha centelha, daquilo que eu sou em verdade, um inimigo a mim mesmo. E agora tens que acreditar que tu não és tu, mas algo alheio a ti mesmo, alguma outra coisa a ser temida em vez de ser amada. Então eu não sou tal qual meu pai é. Eu sou alguém muito pior, eu sou alguém que pode atacar, eu sou alguém que tem muita culpa, eu sou alguém que pode ferir o outro.
E isso vai mudar, pessoal, quando a gente mudar essa mesma percepção em relação ao outro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo capítulo. Na verdade, no decorrer de todo esse livro, né, ele sempre fala que a verdade para um é a verdade para todos. O que é verdade para um é verdade para todos, né? Então, o mesmo milagre que eu busco para mim, ele é permitido a todos, sem exceção. Então, essas mudanças, elas realmente começam a acontecer quando a gente olhar para o nosso irmão e ver nele uma oportunidade de atestar essa verdade em nós. Né? Porque a gente já reconheceu, a gente já falou sobre o especialismo, vimos o mal que ele nos traz, que ele nos causa. Então, a gente já sabe que o caminho é sair de um patamar de pessoa especial, de ser especial, e nos ver como iguais, porque o que eu busco é também a busca do meu irmão. E se eu posso alcançar, o meu irmão também pode, porque não é justo eu querer isso para mim, mas ao mesmo tempo eu não estar desejando isso de coração para o outro. Aí eu estou atestando outra coisa. Eu estou atestando que existe um pecado e que é justa uma punição. Não é bem assim. O Filho de Deus te pede apenas isso, que tu lhe devolvas o que é devido a ele, para que possas compartilhá-lo com ele. Sozinho, nenhum dos dois o tem. Então a santidade, ela não é só minha, e se eu achar que ela é só minha, nem eu vou ter, nem você vai ter, nem ninguém vai ter. Enquanto a gente não tiver essa união e parar com os ataques, né, parar de sustentar um outro tipo de energia, a gente não consegue caminhar na paz, porque a gente ainda vai estar dando passividade para outras energias. Sozinho nenhum dos dois o tem, assim não pode deixar de permanecer sendo inútil para ambos. Se nenhum dos dois tem, então é inútil tanto para mim quanto para você. Juntos, isso dará igualmente a cada um força para salvar o outro e salvar a si mesmo junto com o outro. Perdoado por ti, o teu Salvador te oferece a salvação. Condenado por ti, ele te oferece a morte. Então, enquanto a gente não nos der mão, enquanto a gente não dermos as mãos à nossa centelha, a gente continua caminhando sozinho. E sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Mas se a gente se aliar a isso, se aliar a essa força e compartilhar dessa força, aí a gente vai somando. A gente vai criando uma cadeia forte, uma cadeia construída, uma corrente construída com bases no amor, com bases na verdade. E contra isso ninguém pode nada. Não existe uma energia, não existe seres negativos, não existe nada que possam combater a luz. Tópico 6. A função especial. A graça de Deus descansa gentilmente em olhos que perdoam, e todas as coisas para as quais eles olham falam de Deus a quem as contempla. Ele é incapaz de ver qualquer mal. Nada há no mundo para ser temido e pessoa alguma é diferente dele. E assim como ele as ama, do mesmo modo olha para si mesmo com amor e gentileza. Então, quando eu amo o outro, eu consigo da mesma forma me amar, e vice-versa. Ele não condenaria a si mesmo por seus equívocos, assim como não quer amaldiçoar um outro. Então, Deus não condenaria a si mesmo. Ué, o que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque nós somos parte dele. Então, Deus não quer condenar suas partes, né? E não quer que suas partes condenem uns aos outros. Porque o que a gente faz para um, a gente faz para nós, né? O que eu faço para o outro, eu faço para mim mesma. E Deus não quer isso. Deus não quer isso para ele mesmo. Porque por isso ele nos mantém protegidos. Porque somos parte da sua criação, somos parte da sua manifestação. Deus escolheu se manifestar dessa forma. Ele escolheu por cada um de nós que está hoje vivos aqui. Até quando a gente vai ficar negando essa verdade, que é a única verdade? Tópico 7. A rocha da salvação. Vamos voltar ao que dissemos anteriormente e pensar nisso com mais cuidado. Necessariamente, ou Deus é louco ou esse mundo é um lugar de loucura. Então vamos pegar tudo o que a gente tem estudado até aqui. Ou Deus é muito louco, ou esse mundo que nós criamos que é muito louco. Nenhum dos pensamentos de Deus faz sentido algum dentro desse mundo.
E nada daquilo que o mundo acredita que é verdadeiro tem qualquer significado na mente de Deus. Se uma só crença profundamente valorizada aqui fosse verdadeira, então qualquer pensamento de Deus jamais teria sido uma ilusão, né? Então, se qualquer crença que a gente valoriza tanto aqui fosse verdadeira, qualquer pensamento de Deus não teria sido senão uma ilusão, concorda? E se apenas um dos seus pensamentos, dos pensamentos de Deus, é verdadeiro, então todas as crenças às quais o mundo dá qualquer significado são falsas e não fazem qualquer sentido nenhum. Então, se a gente acredita em ilusão, a gente está falando que Deus cria ilusões e que seus pensamentos também são ilusões. A gente está trazendo Deus lá aqui para baixo, né? A gente está diminuindo Deus com toda a nossa força. Agora, se eu acredito que não, sou eu que me coloquei nessa pequenez e que estou criando pensamentos ilusórios, né? E não Deus, não é o contrário, né? Eu é que estou criando e Ele, no seu infinito amor, me mantém protegida para que eu reconheça isso, para que eu possa sair dessa situação. Justificar um só valor. Não, peraí que eu não terminei aqui. Essa é a escolha que faz. Então, essa é a nossa escolha. Escolher se reconhecer que sou eu que estou criando essa ilusão ou escolho que Deus, que não é esse Deus aí que vocês acham que Deus é vingativo, ele cria castigo para nós. Então, é isso que a gente tem que escolher. Reconhecer que é esse mundo que nós criamos, essa ilusão, ou que existe, que esse mundo que nós criamos é verdadeiro ou não, ou o mundo que Deus cria que é verdadeiro. Por enquanto a gente optou em acreditar nesse aqui. Mas cabe um instante de intenção nossa de mudar e voltar para o caminho certo. Não tentes vê-la de modo diferente, essa escolha, nem distorcê-la em algo que ela não é, pois só essa é a decisão que podes tomar. Só eu posso decidir o que eu quero acreditar, o que eu quero transformar, o que eu quero corrigir ou não. Se eu não quero transformar nada, se eu quero continuar acreditando que não, que é isso aqui que é verdade. E o resto eu não vejo, eu não sei quem é Deus, eu não conheço, então eu não posso acreditar que ele seja possível. A opção é nossa. Ele vai estar sempre nos mantendo protegidos, sempre nos mantendo circundados dentro dele, porque Deus não ataca a si mesmo, né? Mas a gente vai continuar vivenciando as nossas próprias manifestações. Fernanda, eu optei por deixar que a minha centelha me mostre o mundo da verdade. Na verdade, eu acredito muito em tudo isso que a gente está estudando. Essa é a minha verdade e eu só me esforço todo dia para que eu mantenha essa verdade dentro de mim, para que eu vibre de acordo com essa verdade. Então, o meu desejo maior é que realmente essa unificação aconteça dentro de mim. Essa foi a minha opção, né? E eu estou colhendo frutos disso. Não que essa seja a intenção, né? Não que eu faço algo esperando pelo externo, não é. Quando a gente reconhece que a nossa paz é nossa, quando a gente, como eu falei no começo, a gente vê o ataque de um irmão como só um momento de ilusão e tudo bem, eu não vou fortalecer isso. Quando eu apliquei isso e quando eu comecei a fazer isso e eu vi que você desfaz aquilo, puxa, não tem como a gente andar para trás, porque aí você começa a reconhecer que é uma escolha sua. E pessoal, é uma escolha nossa. Nos magoar, nos sentir ofendidos, nos sentir atacado, é uma escolha nossa, por mais louco que possa parecer isso que eu estou falando, mas por isso que eu falo, o conhecimento, a gente passa a absorver esse conhecimento quando a gente aplica. Então façam esse teste na casa de vocês. Alguém vai gritar com você em algum momento, sem você ter feito nada, e aí antes de você reagir, de você ter aquele impulso, silencia. E entenda, mas não é para ver o outro como um coitadinho que tá em ilusão, não, porque a gente também tá em ilusão, não é, né, sem especialismo, mas reconhecer que aquilo também tá dentro de você, só que você não quer mais, então você não vai atacar no outro,
Porque se você ataca no outro, você mantém aquilo que você não quer mais em você vivo. Quando eu silencio perante o ataque do outro e eu coloco amor nesse ataque, eu coloco compreensão, ficando quieta, eu tô tirando isso dentro de mim. E aí eu tô dando espaço para a centelha, aí que eu dou espaço para minha paz se manifestar. Justificar um só valor que o mundo mantenha é negar a santidade do teu pai e a tua. Então, qualquer justificativa que a gente der para o mal ou para a ilusão, a gente está dando valor para um mundo ilusório e não para uma criação do Pai. Tópico 8. A justiça devolvida ao amor. O Espírito Santo pode usar tudo o que dás a ele para a tua salvação, mas ele não pode usar aquilo que retens, porque não pode tomá-lo de ti sem a tua disponibilidade para isso. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, depende da nossa escolha essa cura. Ele pode curar tudo que a gente tiver de errado dentro de nós, desde que a gente dê que na verdade não é dar a permissão, é mostrar a nossa vontade de mudar, é oferecer a nossa vontade por essa mudança. E aí ele cura tudo, mas ele não pode vir e tirar, porque senão ele estaria ferindo o nosso livre-arbítrio. Por mais que estejamos errados em querer continuar numa ilusão, mas seria uma forma de desrespeitar uma escolha nossa. E Deus é tão maravilhoso que ele respeita a escolha das suas criações, mesmo que sejam erradas. Ele está à disposição para a nossa mudança. A gente só precisa dar essa intenção, demonstrar essa vontade, ter essa vontade, né? Pois se ele o fizesse, acreditarias que ele o arrancou de ti contra a tua vontade. E ainda tem a nossa interpretação, né? De querer lutar pela nossa escolha. Tipo aquele filho adolescente rebelde. Não, você não pode interferir. Eu tenho direito de escolher, por mais que você sabe que é besteira, que é muita besteira aquilo que ele está carregando, que ele está fazendo. A mudança ela acontece quando a pessoa escolhe mudar, né? Ninguém tem poder sobre ninguém. E assim não aprenderias que é tua vontade ficar sem isso. Por quê? Porque daí eu não aprendo que isso me faz mal, né? Se eu não percorrer por tudo isso, se a gente não percorrer tudo que a gente teve que percorrer, a gente não aprendeu que isso é o oposto da verdade, que isso nos faz mal, né? Então como é que... Tipo assim, é como se Deus estivesse falando assim, ó, vai lá. Você não vai... Não é legal isso que você está fazendo, não é a verdade, mas eu não posso impor isso, você tem que perceber por você, né? Os pais não têm que aprender isso quando os filhos estão errando, que eles têm que ficar por trás para proteger, mas o filho tem que quebrar a cara às vezes, né? Para que reconheça que aquilo não é o certo. Assim é também nós em relação à nossa evolução. Não precisas dar isso a ele com disponibilidade total, pois se pudesses fazê-lo, não terias nenhuma necessidade dele. Se a gente conseguisse por nós mesmos dar tudo, né? Tudo, 100% tudo, a gente não precisaria de alguém para vir nos curar. A gente já estaria uno, porque a gente já teria reconhecido que tudo isso é errado. Né? A gente pode reconhecer, a gente talvez ainda existem pontos, talvez no nosso subconsciente, que a gente não consiga nem reconhecer para transmutar, né? Mas o importante aqui, o que é? É que basta a nossa intenção de querer mudar. Isso que o livro fala muito, isso eu sempre falo nos vídeos também, né? É a nossa intenção de querer mudar. A gente não precisa reconhecer o que a gente precisa mudar. Né? Claro que o mais fácil a gente consegue ver as nossas reações negativas, a gente consegue identificar. Mas existem coisas ainda dentro da gente que a gente não consegue ter acesso. Né? Conseguir até consegue, mas é muito trabalho interno e a gente não consegue isso no dia a dia, por exemplo. Né? Enquanto a gente não reconhecer tudo que está por trás da nossa mente subconsciente. Mas se a gente der a intenção, Cristo vem, Cristo cura por nós. Mas disso ele necessita, que prefiras que ele tire isso de ti do que guardá-lo só para ti, reconhecendo que não queres conhecer aquilo que traz perda a qualquer pessoa. Né? Então o que também quer dizer aqui? Que eu reconheço que existem coisas erradas, que eu julguei errado, existem crenças muito erradas e muito nocivas que eu carrego dentro de mim. Eu não preciso reconhecê-las, mas eu preciso dar a intenção de que Cristo venha e
tire tudo isso e reorganize, né, tudo isso, transmute tudo isso dentro de nós. É necessário acrescentar apenas isso à ideia de que ninguém pode perder para que tu ganhes e nada mais. E nesse trabalho todo, ninguém precisa sair ferido, tá? De novo, volta ao perdão, né? Eu não preciso que ninguém sofra para que eu consiga algo. Porque tudo que está dentro de mim são crenças, muitas dessas crenças são mágoas. Eu não preciso ver o outro mal para provar que ele estava errado. Tá? O outro não precisa se dar mal para que a gente fale, olha Deus, ele estava errado, viu como eu estou certa? Isso não existe. Tá? Do mesmo jeito que não é aplicado para nós, também não é aplicado para o nosso irmão. Então, tem coisas que a gente tem que intencionar perdoar, mesmo que a gente ainda não consiga efetivamente. Eu sou do ponto de vista de que a gente tem que tentar sim, mas se está difícil para algumas pessoas, então intencione isso para que isso saia e seja transmutado dentro de você e dentro do outro, porque enquanto eu estou culpando o outro, eu estou fazendo dele, eu estou um instrumento do mal, tá? E Deus não olha para ninguém dessa forma. Então a gente tem que ser justo. Se Deus não olha para nós dessa forma, não é justo que a gente olhe para o nosso irmão de uma forma errada, né? Tópico 9, a justiça do céu. O que pode ser, além de arrogância, pensar que os teus pequenos erros não podem ser desfeitos pela justiça do céu? Pelo amor de Deus, né? Pensar isso. E o que pode significar isso, senão que eles são pecados e não equívocos, para sempre incorrigíveis e que devem ser enfrentados com vingança e não com justiça? Aqueles que pensam que o outro ainda é culpado, eles pensam isso. Tá? Por trás do ataque ao outro está um ataque a si mesmo. Eu estou engrandecendo muito o meu erro, eu estou me colocando muito poderosa do erro, né? De que ele não pode ser, ele é tão poderoso, o meu erro, que ele não pode ser corrigido. Estás disposto a ser liberado de todos os efeitos do pecado? Não podes responder a isso enquanto não vês tudo o que a resposta acarreta. Pois se responde sim, isso significa que deixarás todos os valores desse mundo em favor da paz do céu. Eu deixo tudo aquilo que eu acho que é certo para trás e vou em busca da verdadeira paz, né, que está no céu, no verdadeiro céu. Nem um único pecado tu reterás, nem meu, nem do outro. E não valorizarás nenhuma dúvida de que isso seja possível, de modo que o pecado seja mantido em seu devido lugar. O que queres dizer é que a verdade agora tem maior valor do que todas as ilusões. E reconheces que a verdade tem que ser revelada a ti, porque não sabes o que é. Então, nada mais do que eu virar com honestidade, sinceridade, e falar, olha, errei. Não entendi a realidade. Duvidei da realidade e preciso reaprender tudo de novo. Me ensina. E deixa esse ensinamento. A gente tem que parar de inconscientemente defender o erro. Né? O orgulho é tão grande assim que você não pode reconhecer que você errou. Se for, só você vai sofrer, porque só você vai continuar nessa ilusão aqui e vivendo os sentimentos que não são legais, porque é o que você acredita, é o que você está co-criando. Dar relutantemente é não ganhar a dádiva, porque estás relutante em aceitá-la. Então, perdoa, mas não sei. Você está relutante. Ela está guardada para ti até que a relutância em recebê-la desapareça e tiveres vontade de que ela te seja dada. Né? De novo, a vontade, expressar a vontade do que a gente quer. A justiça de Deus dá direito à gratidão, não ao medo. A justiça de Deus não vai nos trazer um castigo. Ela vai nos trazer gratidão, um sentimento de gratidão, porque aquilo vai sair da gente. E quando sai, não tem peso. Né? Então, quando sai, a gente reconhece que é uma ilusão. Você reconhece o porquê de um ataque que você sofreu, você reconhece o porquê de uma situação. E isso traz gratidão. Traz mais vontade de sair perdoando, mais ainda. Só quem sente, quem já sentiu isso, pode dar um testemunho. Aliás, deem o seu testemunho, você que já alcançou essa alegria, essa gratidão desse perdão, que o perdão de verdade nos traz. Deem o testemunho para que as pessoas possam, acreditar nisso e praticar isso.
Esteja certo de que qualquer resposta que o Espírito Santo dê para solucionar qualquer problema sempre será uma resposta na qual ninguém perde. Tá? Não existe um ganhar e o outro perder. Para o Espírito Santo, a justiça ela é plena. E isso tem que ser verdadeiro, porque ele não pede nenhum sacrifício de ninguém. Uma resposta que exija a menor perda de qualquer pessoa não resolveu o problema, mas somou-se a ele, aumentando-o, tornando-o mais difícil de resolver e mais injusto. Porque se eu não for justo com ninguém, eu estou acreditando ainda no erro. Eu estou falando que o erro pode sim ter existido. É impossível que o Espírito Santo possa ver a falta de equidade como uma solução. Para ele, o que é injusto tem que ser corrigido porque é injusto. Não existe lado, né? Deus, somos todos filhos de Deus, ele não toma partido de seus filhos. Então não existe justiça para um e injustiça para o outro. Ele cura todas as partes. Por isso que o nosso perdão tem que ser verdadeiro. Porque se eu quero esse perdão de Deus, se eu quero essa reconexão, eu não posso caminhar rumo a essa reconexão carregando elementos que não são verdadeiros. E ver o meu irmão ainda como culpado é um elemento que não é verdadeiro. Ninguém merece perder e o que seria injusto para qualquer um não pode ocorrer. A cura tem que ser para todos, porque ninguém merece nenhuma espécie de ataque. Que ordem pode existir nos milagres, a não ser que alguém mereça sofrer mais e outro menos? E isso é justiça para com os totalmente inocentes? Um milagre é justiça. Não é uma dádiva especial para alguns a ser recusada para outros por serem considerados menos dignos. Isso não existe para Deus. Mais condenados e menos dignos, mais condenados e, portanto, a parte da cura. Quem pode ser separado da salvação se o seu propósito é o fim do especialismo? Onde está a justiça da salvação se alguns erros são imperdoáveis e dão direito à vingança em lugar da cura e do retorno da paz? Né? Ela não seria justa se fosse assim. Não existiria a igualdade de Deus entre os seus filhos, as suas criações, se fosse assim. A salvação não pode buscar ajudar o Filho de Deus a ser mais injusto do que ele buscou ser. Nós já escolhemos ser injustos, né? Então não pode existir uma salvação que ainda condene um e salve o outro, porque senão seria mais injustiça. Se os milagres que são a dádiva do Espírito Santo fossem dados especialmente para um grupo eleito e especial e fossem mantidos à parte de outros menos merecedores nesse caso, eles seriam um aliado do especialismo. Então se existisse no mundo, se a ideia que nos foi colocada e a qual a gente acreditou de que Deus protege alguns e desfavorece outros, se isso fosse verdade, ele seria um criador de ilusão, ele não seria esse Deus que a gente sabe, bom, eu pelo menos acredito que Deus é justo, eu acredito nesse Deus que o livro coloca. Então, se a gente está aqui estudando esse livro é porque a gente também acredita nesse Deus que o livro coloca. Só que se a gente acredita que alguém que me feriu tem que sofrer ou ele merece sofrer porque ele é muito ruim, ele é muito mal, eu tô acreditando que Deus é capaz de ter criado essa ilusão. E não é assim. Se ele se fez muito ruim, se ele se fez muito mal, foi por uma opção dele, que não cabe a mim julgar. A mim cabe perdoar, porque eu quero perdoar as minhas ilusões. E aí eu perdoo as ilusões do meu irmão. O que o Espírito Santo não pode perceber, ele não testemunha. E ele não pode perceber o mal. Então não tem como ele testemunhar o mal. E todos têm o mesmo direito à sua dádiva de cura, libertação e paz. A não ser que penses que todos os teus irmãos, assim como tu, têm o mesmo direito aos milagres, não reivindicarás teu direito a eles, porque foste injusto para com alguém com direitos iguais. Busca negar e te sentirás negado. Busca privar e terás sido privado. O que eu desejo para o outro é o que eu faço comigo mesma, né? Os pequenos problemas que guardas e escondes vêm a ser teus pecados secretos, porque não escolheste deixar que eles fossem removidos para ti. Eu continuei segurando e remoendo aquilo. Assim eles ajuntam pó e crescem até que cubram todas as coisas que percebes e não te deixam ser justo para com ninguém. Não podes acreditar que tenhas qualquer direito.
e a amargura com a vingança justificada e a misericórdia perdida te condena como indigno do perdão. Porque eu estou falando que o outro, eu ainda estou querendo carregar culpa, projetar, perdão, culpa no outro, né? Então, o que eu estou projetando no outro, eu colho como fruto para mim mesma. Os não perdoados não têm misericórdia para conceder uns aos outros. E por isso, a tua única responsabilidade tem que ser receber o perdão para ti mesmo. Então, eu aceito o perdão de verdade. Quando a gente se sente de verdade, quando a gente se perdoa de verdade, é automático a facilidade com que a gente começa a ter de perdoar os nossos irmãos. Isso também posso falar por experiência própria. É um trabalho incrível, o trabalho de se reconectar com a gente mesmo, de se perdoar, de se amar, não de uma forma... Não amar o corpo físico, não é isso, não é se tornar arrogante e nem se achar especial, não é isso. Quando a gente ama a nossa essência, a gente sabe que somos um com nossos irmãos. Então o perdão se torna mais fácil porque a gente se reconheceu, se perdoou. E aí a verdade começa, a verdade é que até então a gente tinha duvidado dela, tinha excluído ela de nós, ela passa a habitar de novo nos nossos corações, né? Então a gente começa a vivenciar essa verdade. E aí é fácil você compartilhar ela com os outros, né? Com todos aqueles que nos cercam. O milagre que recebes, tu dás. Cada um vem a ser uma ilustração da lei na qual a salvação se baseia, que a justiça tem que ser feita para todos, se é que se quer que alguém se salve. Ninguém pode perder e todos têm que se beneficiar. Cada milagre é um exemplo do que a justiça pode realizar quando é oferecida a todos de modo igual. Ela é recebida e dada igualmente. E a consciência de que dar e receber são a mesma coisa. O que eu recebo, eu dou, é automático. Porque ela não faz com que o mesmo não seja igual. Não vê diferenças onde elas não existem. E assim é a mesma para todos, porque não vê diferenças entre eles. Seu oferecimento é universal e ela ensina apenas uma mensagem. O que é de Deus pertence a todos e é devido a todos. Então, o perdão que a gente busca, pessoal, pra gente, a gente também tem e deve dividir com nossos irmãos. Não existe pedir o perdão e continuar julgando. Isso não é a verdade. Então, desde o começo, o livro sempre nos coloca que a verdade é absoluta, não existe ordem em milagres. Então, não existe um certo, um meio certo e um errado. Todos, aos olhos do Pai, somos um. E honestamente falando, é bem mais fácil ser assim. Porque aí quando eu trabalhar o perdão em mim, eu consigo trabalhar o perdão no outro. E aquela coisa ruim que a gente carrega vai embora automaticamente. A gente se vê em paz. Então, além de toda a ilusão que a gente criou, eu tenho o sentimento cada vez maior de que a força nos ama tanto, tanto, que é fácil, pessoal, se a gente de verdade estiver disposto a perdoar nossos irmãos, é fácil a gente voltar ao Pai. É só a gente reconhecer que a gente errou e tá tudo bem, tá tudo certo, que as manifestações mentais que a gente criou não foram legais, foram erradas. Vamos corrigir, né? E a gente corrige quando a gente fala que é verdade para mim, é verdade para o outro, porque senão não seria justo, né? Senão a gente ainda estaria carregando aquilo que a gente tem que fazer desaparecer das nossas vidas de uma vez, que é o especialismo. Eu me coloco num lugar acima do meu irmão. E não é isso que Deus quer, porque Ele ama todas as suas criaturas de forma igual. E o que Ele quer é a gente feliz. Deus só deseja pra gente amor, paz e muita união. Muito obrigada, pessoal.